Chegamos ao último tópico da nossa lição, velhos hábitos. Uma lição maravilhosa, estamos aprendendo bastante a partir de uma analogia que o apóstolo Paulo faz em relação ao casamento, apresentando que nascemos sujeitos a uma relação, comparada aí ao casamento, com o pecado. Mas a palavra de Deus nos apresenta que podemos romper através da morte, né? A morte para o pecado, nós rompemos e passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Um novo relacionamento em Cristo. E daí um novo relacionamento. Muito bem. Velhos hábitos é o título desse tópico. A pergunta A nos diz assim: a morte do velho homem significa que nunca mais pecaremos? Não. Não significa isso. Quando você passa pelo milagre do novo nascimento, Luzley, você continua ainda sendo pecador. E, inclusive, quando eu estudo esse tema, eu entendo assim, Luzley, que existe o pecador penitente e tem o impenitente. Qual a diferença dos dois? O pecador impenitente é aquele que peca com prazer, não sente nada acusando ele maquina o pecado, ele corre atrás do pecado, Não sente ele se qualquer esbanja no necessidade pecado, de não sente arrependimento. nenhum remorso, nenhum sentimento de culpa, entende? Ele não está nem aí. Agora, quando você nasce em Cristo, agora você se torna um pecador penitente, onde o pecado, você não corre atrás dele. O pecado é um acidente de percurso. Você não maquina, entendeu? O pecado. Aí você continua sendo pecador. Só que é um pecador não impenitente, né? Mas penitente. Aí, para essa classe de cristãos regenerados, João fala, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Igual quem? Os pecadores impenitentes, entende? E se alguém pecar por um acidente, por uma tentação, entende? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Que maravilha, né? Jesus nos transforma, nos regenera e nessa caminhada ele não nos abandona. Ele olha para ele, estou aqui, filho, para te defender, né? Esse é o amor de Jesus pelo pecador, né? Agora, que meta precisamos alcançar? Exatamente. Então, tendo em vista que a nossa relação com o pecado se torna diferente, né? Sim. Antes se vivia para o pecado, agora, nesse novo contexto, o pecado já não é esta constância na vida, não vivemos mais para o pecado. Qual é a meta que nós precisamos buscar? A meta aí é ser de vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. 2 pontos aqui na palavra perfeito. Essa palavra no grego, perfeito não é impecabilidade, mas é maturidade. Ela é teleios. Então, ser de vós perfeito é alcançar a maturidade cristã. Trazendo para o relacionamento conjugal, Luzley, a gente casa não é para adulterar, né? Ninguém casa para cometer. Aí a pessoa que é casado, aí pense comigo, uma pessoa que é casada ainda quer ficar batendo papo com as meninas solteiras. Tá fora, meu irmão. Você está sendo imaturo, você agora casou. Você tem que viver em função da sua esposa, ou vice-versa. A menina casou e quer ainda ficar vivendo como menina. Não. Ela precisa desenvolver uma mentalidade para alcançar a perfeição, o teleios, a maturidade. A vida cristã é assim. Eu hoje tenho que estar melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, a cada dia subindo um degrau, a cada dia melhorando, até alcançarmos a estatura perfeita de homens e mulheres em Cristo Jesus. Isso é a proposta do Evangelho. A meta é essa, é restaurar no Luzilei, no Franchal e em todos que nos assistem, a imagem de Deus que foi perdida lá no Éden. E Deus está trabalhando. Aí eu lembro de Paulo, Filipenses capítulo 1, verso 8 ou 6, é um dos 2 versos. Aquele que começou em vós a boa obra, que começa isso na regeneração, no novo nascimento, né? Ele vai completar, ou vai aperfeiçoar até aquele dia. E aí nós vamos estar prontos
para sermos trasladados, para recebermos a herança da promessa do relacionamento duradouro. Porque com Cristo, o relacionamento é eterno. Nunca mais vai acabar. Nós vamos viver com Ele eternamente. Isso é maravilhoso, né? Lição maravilhosa essa, né? Nos traz aqui ensinamentos muito práticos. Nos apresenta a possibilidade de termos uma vida em paz com Deus já nesse mundo, né? Sim, sim. Pergunta B. Como a influência de um relacionamento pode nos afetar negativa ou positivamente? É fato, né? Porque nós somos produto do meio. Você influencia ou é influenciado. Não tem para onde correr, né? Ou existe onde recebemos um pouco de influência, compartilhamos da nossa influência, sim, né? Sim. E tem um provérbio que diz, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Porque recebeu a influência negativa, né? Então, o que acontece? A influência, a gente precisa trabalhar no relacionamento, seja ele conjugal ou espiritual, sempre de forma positiva. E a forma positiva, Luzilei, é acordar, ou melhor, e dormir, acordar, caminhar, viver e dormir, sempre contemplando a Cristo. Aquele que é o esposo, né? Trazendo aqui para o âmbito aqui, né? Dessa relação, que nós somos a igreja, né? Aí, se esse contemplar, ele é diário, a cada dia ao lado caminhando com Cristo, você vai ser transformado de glória em glória. A palavra glória é caráter. Sim. Aí, pegando esse texto, levando para a experiência dos discípulos, os escritores bíblicos, a própria inspiração, mostra que o apóstolo que mais se assemelhou a Cristo foi João. Estava mais próximo de Cristo também. Você percebeu aqui? Sim, a proximidade. Todos estavam no grupo, mas tinha um que era mais próximo, que reclinava a sua cabeça no seu ombro. Quem era esse? João. E se você analisar, Luzilei, no relacionamento com Cristo, qual foi o apóstolo que não abandonou Cristo? Era João. Era ele que estava ao pé da cruz. Quem que Jesus falou? João, cuide de minha mãe. A quem que Jesus deu a bênção de cuidar de Maria? O próprio João. O João falou, não vou abandonar ele. Eu vou até a cruz. Pedro negou ele e abandonou ele. Assim como os demais, né? Sim. João falou, eu vou até o fim. Vou dar. Porque João tinha uma proximidade com Cristo. E o que mais fala de amor, os escritores bíblicos, os intérpretes bíblicos dizem assim, Luzilei, que as cartas de João parece que foi Cristo que escreveu. A linguagem dele é a linguagem de Cristo, a linguagem do amor. É porque ele ficou mais próximo. Então, nós precisamos contemplar a Cristo. Esse é um desafio hoje em dia. Viver como Cristo, respirar Cristo. É ter um conhecimento experimental, que aí você vai ser transformado ou influenciado, é a pergunta aqui, né? De glória em glória. Aí, para reforçar esse ensino aqui, o próprio João escreve no capítulo 1, verso 1 e verso 14, que está na lição, ele traz o exemplo de Cristo com o Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí ele fala, e o Verbo se fez carne e habitou em nós, e vimos a sua glória. A glória é o quê? Caráter. Como a glória do Pai, cheio de graça e verdade. Então, Jesus se tornou um com o Pai. E o caráter de Cristo era igual ao do Pai. E nós precisamos nos tornar um com Cristo para o nosso caráter ser igual ao de Cristo. Exato. Isso é maravilhoso, né? Então, aqui foi abordado bastante a questão positiva, né? Mas negativamente também é o mesmo. Se nós nos permitirmos a frequência, a constância no meio de pessoas que não têm o temor a Deus, isso vai nos impactar. Isso vai ter uma influência negativa. Vou trazer um exemplo negativo aí, para você trouxe o assunto, Luzilei. Nós estamos usando a mídia aqui para levar aos lares dos nossos irmãos e dos telespectadores uma influência positiva. Mas se eu deixar de assistir programas como esse, lição interativa, para ficar só nas redes sociais vendo fofoca,
vendo besteira ou assistindo filmes impróprios, só seriados, né? Tem seriados aí que só fala de contos de fada, romance. Eu estou recebendo uma influência negativa. Sim. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Como que está a tua mente? Tem mais coisas espirituais ou coisas carnais ou comum? Então nós estamos vivendo em um tempo solene, onde a pressão da influência presente, a atmosfera atual, ela é corruptora, ela é contaminadora. E eu preciso tratar esse assunto com maior responsabilidade, sendo mais seletista, sendo mais firme, ainda que alguém me chame de louco ou fanático, mas eu estou agindo como prevenção para não perder essa conexão com o meu mestre. Porque, senão, o lado de lá vai me levar. O negatismo sempre é mais forte, certo? Vocês ensinam em casa ao teu filho 10 verdades. Na escola ele aprende uma mentira e é capaz de uma mentira destruir as 10 verdades que ensinou em casa. É assim ou não é? É assim. Então a influência negativa sempre é mais forte. Então nós precisamos melhorar os nossos hábitos no sentido de priorizar a oração, priorizar o culto familiar, priorizar o estudo da Bíblia em família, priorizar o estudo da lição em família. Às vezes os pais não fazem assinatura de lição para os filhos. Isso é verdade ou não é? É assim. E muitos não têm prioridade, tem R$70, R$100 para pagar numa pizza, e num restaurante, e numa pizzaria, ou então ir numa sorveteria, mas não quer dar R$100 no combo da lição da escola sabatina para o ano todo. Uhum. As nossas escolhas estão determinando de que lado nós queremos estar. E Deus está nos convidando nesta lição para rever os nossos conceitos, Luzilei. Porque o tempo é solene e nós precisamos nos preparar para a chuva serôdia, para a volta de Jesus. E aqui é o segredo, é relacionamento com Cristo, é intimidade com Ele, é proximidade. E não tem jeito a não ser dessa forma. Exato. Nós vimos na primeira pergunta desse tópico que, ainda que vivendo esse novo relacionamento, né, com Cristo, estando já desvencilhados do pecado, isso não significa que não voltaremos a pecar. Sim. Então a pergunta C nos apresenta... Então o pecado ainda é uma possibilidade. Sim. E se insistirmos nessa possibilidade, podemos regredir ao relacionamento anterior, né? Sim. Com o pecado. Então nós precisamos ter isso sempre em mente e... Aí vem a pergunta C. Como podemos evitar a queda? Eu vou fazer um paralelo aqui rapidinho. Sim. Eu sou um dos principais líderes do Como Deixar de Fumar em 10 Dias. Aprendi com Auster Clênio. Que pena que ele não está na igreja. Sim. Queria muito que ele assistisse talvez essa lição aqui, que ia ajudar ele a voltar para a igreja. Né? Auster Clênio foi um grande amigo meu, ele me ensinou essa questão do pare de fumar. E eu lidei com fumantes durante vários anos. E eu entendi claramente que a luta do fumante contra a nicotina, para vencer a abstinência, a síndrome da abstinência, é a mesma luta que temos contra o pecado. Porque, Luzilei, o pecado, ele causa uma síndrome da abstinência. O pecado, ele é prazeroso, sim. E às vezes você está numa atmosfera positiva, mas às vezes aquela abstinência vem e você é tentado a voltar a fumar, ou seja, a praticar o pecado, né? E qual é o segredo para vencer? Eu falava para os fumantes, olha, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, não se preocupe com amanhã, se preocupe um dia de cada vez. Sabe o que eu quero de vocês, meus amigos? 24 horas sem fumar, só isso. Eu não estou pedindo um ano, eu estou pedindo 24 horas. E eu colocava a técnica da 24 horas. Olha, amanhã que eu quero ver vocês aqui comigo 24 horas sem fumar. E todo mundo, só isso, 24 horas. Vem amanhã sem fumar, que amanhã vai ser um novo dia. E cada dia, e a psicologia diz que depois de 7 dias, você já está mais apto para dominar a situação da síndrome da abstinência. E eu consegui tirar muita gente do cigarro, meu irmão, por causa dessa técnica. E Paulo traz essa técnica aqui para o âmbito espiritual. Paulo fala assim, a cada dia morro. Não se preocupe com amanhã, Luzilei, se preocupe com hoje. Se hoje você orar, se hoje você estudar a palavra, se hoje você comungar, hoje você vai vencer. Agora, sabe qual é o problema de muitos? É que querem
ter uma religiosidade um dia e passar uma semana no pecado. Não vai vencer, meu irmão, não vai. Se você estudou a lição de hoje, só vale para hoje, Luzilei. Não vale para amanhã. A dose tem que ser... É igual o outro compara o diabético. Irmão, não tem sentido. A dose de insulina de hoje não vale para amanhã. Ela vale para hoje. A pessoa que é diabética sabe o que eu estou falando. Se não tomar injeção dia a dia, não vai. É dia a dia, é você se preocupar com o dia a dia. E você ter essa experiência de dia a dia estar com Cristo. Ó, Paulo fala, cada dia morro. E ele falou, já estou crucificado com Cristo e não vivo eu. Mas quem? Cristo vive em mim. Na hora da fraqueza, eu falava para os fumantes, vou dar para vocês o remédio, presseterapia. O que é isso, professor? Presseterapia, você precisa de um tônico mais forte. Dobra o teu joelho e clama pelo sangue de Jesus. Vá a Cristo e peça a Ele força. A oração é remédio. A mesma coisa na luta contra o mal. A oração é remédio. E aos pés de Cristo, Senhor, o desejo pela carne está forte, Senhor. Eu não sei se eu vou resistir, Senhor, me ajuda, me ajuda. Como você está tremendo. Um dependente químico, ele fica assim, ó, tremendo, assim da abstinência. Senhor, aquela mulher está me tentando, Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, está difícil vencer a pornografia, Senhor. Aí vem a luta, a síndrome da abstinência, aí só tem um jeito. É ir a Cristo e dizer, Senhor, Tu és a minha força, Tu és o meu poder, não me abandone. E a promessa é, aqueles que vai a Ele com fé, recebe graça e poder. É dia a dia com Cristo. Se eu e você que está nos assistindo, caminhar dia a dia com Cristo, a vitória é certa. Isso é maravilhoso, né? Muito bem. Que lição maravilhosa essa que nós acabamos de considerar. Mas eu gostaria ainda de dar a oportunidade ao pastor Fran Charles, se ele deseja dirigir ainda aos nossos internautas uma palavra final de apelo em vista disso que acabamos de considerar. 2 pontos. Número 1, Luzilei. Você que está casado com Cristo, não se separe. O segredo do sucesso é andar dia a dia com Jesus. Eu tenho as minhas lutas como missionário, como ser humano, como pai de família, como pastor. E se eu cheguei até aqui, é por causa que Jesus está ao meu lado, me ajudando nos momentos de altos e baixos, certo? Então, se você é membro da igreja, se você é da igreja, se você está em Cristo, permaneça. Esse é o primeiro conselho. E o segundo, se você ainda não entregou o coração a Jesus, se você ainda não se rendeu a Cristo por inteiro, meu irmão, faça isso agora. Faça de Jesus o teu Salvador, que a tua vida vai mudar. Que Deus te abençoe. É o meu sincero desejo. Amém.